né? Vamos aí. Primeiro eu quero agradecer, dar um bom dia a todos, agradecer a disponibilidade do pessoal que está aqui com a gente hoje. E a gente trouxe, né? Voltamos aqui com a nossa amiga, a doutora Camila, que hoje a gente vai para otites parte 2, né? Um tema bem interessante. Ela está explicando para a gente, mostrando o conduto, uma aula muito boa, e eu vou deixar ela terminar de se apresentar, né? E começar aí o nosso aulão de hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia, Andréia. Bom dia, gente. Aí, ó. Acho que todo mundo já está me conhecendo, né? Sou a Camila Turini, dermatóloga há 18, 19 anos, e formada há 25 anos, né? E sou dermatologista referência aqui no interior de São Paulo, graças a Deus, devido a muito trabalho e estudo. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos embora. Deixa eu penar de novo aqui, Dani, que eu esqueci de novo como é que faz. Ô, Dani, você confirma para mim se foi? Confirma, a hora que for, a gente... Não foi ainda? Espera aí que vai abrir. Agora tem que abrir ele está aqui. Tem que ir naquele... modo da apresentação. Eu vou... Só estou acertando aqui, pronto. Foi? Espera aí. Não. Modo da apresentação... Porque a gente está vendo os seus slides. Não, aqui não foi. Então, acho que você descompartilha e quando você compartilhar, você já coloca direto esse grande aí seu. Tá. Vamos ver. Aquele dia foi rápido, foi facinho. Não... Essa parte aí de... Não, chamo lá, porque... Mas espera aí, rapidinho, gente. Aquele dia ele te ensinou de um jeito que nem eu sei fazer, né? Melhor que eu não sei também. Sei o que eu fiz errado agora aqui. Acho que abre, né? Aqui direto, ele te ensinou. Oi? Só que ele está abrindo, ele tem que abrir modo apresentação. Vai ali embaixo, vê se ele abre para nós aqui. Coloca modo apresentação. Ele está em modo apresentação já aqui. Não para nós. Aí. Oi? Não. Você está vendo aqui minha tela? Eu tô vendo a sua tela, só que ela abre pequenininha aqui para nós. Não sei porque não está indo em modo apresentação. É a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Se você deixar no modo apresentação, compartilhar e depois jogar essa daí, não entra? Porque aquele dia acho que era alguma coisa desse jeito, né? Aham. Peraí, eu vou fazer então. Deixa ela grande. Ah, lembrei o que eu tinha que fazer. O Olavo me ensinou. Agora eu já lembrei. Que tem alguma coisa que ele falou lá aquele dia, eu falei, nossa, nunca vi esse jeito, é direto. Aí, ó, pronto. É que eu tinha que entrar no Google. Foi, né? Peraí, vai começar aqui, vamos ver. Foi, agora sim. Então, vamos lá? Posso começar? Pode, vamos então, lá, aqui, vou fechar né, aqui. É o que a gente está estudando, que é sobre as otites, como você vai aprender a evitar, diagnosticar e se defender quando o tutor ocupar por elas. Tá? Então, eu já vou naquele slide que eu tinha ficado para trás. Eu vou recapitular aqui, ó, tá? Vamos começar aqui sobre Cocker e Poodle. Nós sabemos que hoje nós atendemos menos cães dessas raças, Cocker e Poodle, né? O Cocker a gente até agradece que não tem tantos aí, porque é um cachorro mais difícil. Poodle varia muito. Eu sempre tive Poodle, os meus sempre foram bonzinhos, né? Então eu sou fã do Poodle. Mas são raças, né, que apresentam muitos pelos nessa região, vamos pegar aqui minha orelhinha, nessa região côncava, né,
da orelha. Levanta, levanta Aí. ela. Isso. Então, vamos lá. Aí. Apresenta muitos pelos nessa região côncava. E isso, eu expliquei na última palestra, que a cera é eliminada através de remoção das células mortas. Então, as células que vão morrendo aqui do fundo, com a cera, elas vão sendo eliminadas através como se as células novas vão empurrando as células velhas para serem eliminadas desse conduto auditivo, em formato de espiral. Então, vai nascendo células novas, elas vão empurrando essas células velhas com a cera até a entrada do conduto auditivo. Só que em cães dessa raça, o que acontece? Como eles têm muito pelo nessa parte côncava, essa cera e essas células não conseguem sair. Então, começa a se acumular nessa região muita cera. E o que acontece com esse excesso de cera? Ele vai começar a proliferar leveduras, que são fungos do gênero Malacésia, como eu falei anteriormente. Eles fazem parte da microbiota do ouvido do cão. Se eu coletar material de um cão que não tem dor de ouvido e coletar material de um cão que tem dor de ouvido, eu vou encontrar Malacésia. O que muda de uma otite para um ouvido bom é a quantidade dessas malacésias, tá? Então, esse pelo, esse excesso de cera, excesso de células mortas, isso vai ajudar a produzir uma otite, porque começa a crescer bactérias e leveduras dentro desse conduto auditivo. Por isso, é tão importante a limpeza desses condutos muito peludos, é importante a limpeza certa desses condutos, tá? Vamos lá. Mas se o cão não tem histórico de otite, a remoção de pelo, ela é recomendada ou não? Não é recomendada, tá? O que seria a remoção de pelo? O arrancar os pelos, tá? O arrancar dos pelos em cães que não produz otite com frequência não é recomendada. Então, por quê? Porque isso pode causar inflamações. Então, se você pega um cachorro que nunca teve otite, tem o ouvido bonitinho, sabe que está sujo, você não deve arrancar os pelos, que esse ouvido vai inflamar. Quem tem que fazer isso é quem? Vamos mudar aqui, ó. Primeiro eu quero mostrar esse vídeo aqui, essa cachorrinha minha, é a Flor, tá? Vamos pôr o play aqui. Aí estamos aqui. Ó, a Flor, pelinho no convite. A Flor, e ela não tem tanto pelo como alguns pelos que aparecem aqui. Schnauzer é o campeão de pelo contra todo time. Ó, como que a gente faz? Com essa tesoura. Isso. Ó, o ideal é isso. Só que em cachorros, isso é o suficiente. O fator é o suficiente. Só que tem cachorros que ainda ficam com muito pelo no corpo. Isso daqui nós podemos, nós veterinários, do jeito correto, fazer a remoção. Só que o que acontece? Se o animal ele tiver uma tendência a processos inflamatórios no ouvido ou otites, isso daqui vai acabar gerando inflamação. Não, eu não vou judiar. Eu, porque não acho necessário fazer isso, mas era mais para vocês verem. Só de cortar o pelo da maneira certinha, criar bastante pelo de fundo positivo, ó, ele vai cortando, vai saindo, já é o suficiente para manter esse conduto limpo e airado. Então, aí vocês viram, né, que a Flor, ela não tem otite, é uma cachorra que ela não tem otite.
Nesses casos, você utilizando a tesoura e fazendo o corte do excesso dos pelos que estão na região côncava e limpando, ele vai prevenir qualquer tipo de otite aí, caso comece a juntar cera. Mas a gente não pode esquecer que, geralmente, o excesso de cera, ele já está associado a uma doença dentro desse conduto auditivo. Então, a gente só vai arrancar os pelos, a gente vai cortar e arrancar os pelos, quando a gente tem o ouvido já que ele está com uma otite e quando a gente precisa que aumente o canal de penetração dos remédios. O conduto auditivo da flor, ele é bem abertinho, que nem aquilo que eu estou mostrando. Por quê? Porque ele está rígido, não tem doença nenhuma. Agora, quando você pega um conduto auditivo inflamado, cheio de pus, e estenosado como esse, aí é o caso de fazer a remoção dos pelos, até para ajudar o remédio a entrar aqui. Senão, o remédio não penetra, tá? Mas quem que deve, então, remover com o pozinho esses pelos? São vocês? Eu pego muito conduto auditivo inflamado aqui por causa de remoção errada. Por quê? A gente tem que verificar o crescimento certo dos pelos para poder arrancar. Se tiver inflamado ou infeccionado, vai agravar a inflamação e a infecção se vocês arrancarem. E se tiver bom como o da flor, vai inflamar. E aí vocês vão ficar de vilões na história. Por isso que eu falo, tenha sempre uma tesourinha como essa que eu mostrei no vídeo, corte todo o pelo do conduto e faça a higiene até onde o dedo alcança, que eu vou explicar mais adiante também, tá? Então, ó, só pode ser realizada essa remoção por um veterinário. Outra coisa que eu vou falar aqui, apesar de não ser o assunto, mas eu vou falar, tem banhitosa que tem mania de espremer glândula adrenal. É errado isso, tá? Porque tem que eliminar. Algumas escolas de banhitosa ensinam isso, mas é errado. Quando você espreme a glândula adrenal, você também vai estar produzindo uma inflamação nessa glândula. Se ela está boa, por que você vai espremer? Para sair o fedor do cachorro? Não é o fedor do cachorro. É o jeito deles se reconhecerem e também é um líquido que ajuda a lubrificar o reto. Então, quer dizer, se você fica espremendo, já vai causar uma inflamação. E o animal vai ter sempre uma hiperprodução, tá? Então, isso é errado. Como também é errado vocês arrancarem os pelos do conduto auditivo. Mas tem aqueles tutores que falam, você não limpou direito a orelha do meu cachorro. Você não tirou o pelo direito. Aí vocês vão usar esse argumento, tá? Olha, eu aprendi na palestra da Centagro com uma dermatologista que, se eu arrancar os pelos do conduto do conduto do ouvido do seu animalzinho, o que vai acontecer? Ele vai inflamar, ele vai infeccionar. Então, quem tem que fazer isso é o veterinário. O que eu posso fazer por ele aqui é cortar esses pelos e limpar. Se está inflamando, você tem que procurar um veterinário para ver a causa dessas otites e ele ver a necessidade de fazer essa remoção dos pelos, tá? E como eu disse aqui, ó, isso serve para todas as raças. Não remova pelo. Como eu disse, o Schnauzer é uma raça infernal para pelo dentro do conduto auditivo também. Eu atendo alguns que vêm para eu remover os pelos, e quando eu faço a remoção de pelos, eu já passo um tratamento proativo para prevenção de inflamação pós-remoção de pelo, coisa que vocês não podem fazer, prescrever uma medicação pós a remoção de pelos, tá? Então, como manter esse conduto limpo e arejado? Cortando os pelinhos da forma certa, tá?
Aqui ó, vocês podem ver que é a orelhinha de um Schnauzer. Tá? Olha quanto pelo que ele produz. Então, é cortando. Vocês vão pegar a máquina de tosa, vão passar a máquina de tosa também, tudo em volta desse conduto auditivo para ele ficar arejado, para poder ventilar, para prevenir a umidade e a proliferação de bactérias e leveduras. E com o produto, no caso o Igicare Otto, vocês vão molhar a gaze e vão passar até o do dedo alcance, tá? Eu tenho um vídeo também mostrando certinho como é que faz isso. O Igicare Otto, ele tem na sua composição substâncias que vão ajudar a debridar esse tecido que está cheio de cera, vai ajudar a cera a ficar mais líquida. Então, vai colaborar tanto no debridamento, na remoção das células mortas, quanto também na remoção do excesso de cera. Mas eu devo pingar lá dentro o Igicare Otto? Não. O ideal é vocês pingarem numa gaze ou num algodão. Eu falo sempre de gaze, porque a gaze não solta pelinhos como o algodão, tá? Então, a gaze é melhor para você ter no banho e tosa, mesmo porque o algodão seria, nem o ideal seria para fazer os tampões que eu ensinei na outra aula. Então, deixa o algodão para fazer o tampão e a gaze para a limpeza. Pingou umas gotinhas do Igicare Otto, você não precisa gastar muito do Igicare, não precisa deixar a gaze muito úmida. Então, molhou a gaze, vai passando devagarzinho. Mulheres que têm unha muito comprida, tomem cuidado nesse momento para não machucar o conduto auditivo na hora de enfiar o dedo, tá? A gente não pode esquecer disso. Apesar que quem trabalha no banho e tosa, dificilmente vai ter unha comprida, porque é difícil a gente lidar com a unha comprida no banho e tosa. Você vai acabar machucando o animal até mesmo durante o banho. Olha aqui, ó, vamos pôr esse play aqui, ó. Ó, a zona fazia... principal. Agora nós vamos fazer a coleta de matéria. Parece malacésia, né? Como disse, tem malacésia mesmo. Pega a lâmina. Depois eu vou... Vocês podem verificar que a Zoe, como eu disse, ela veio porque um banho e tosa notou que ela estava com uma otite muito grave. E foi legal que esse banho e tosa, como ele é parceiro aqui nosso, e eu dou algumas aulas para eles já tinham cortado todo o pelo em volta, com a maquininha de tosa, né? Usa geralmente uma lâmina 40 ou 10, eles cortaram todo o pelo, já deixaram prontinho assim, tentaram limpar por fora e mandaram para mim, tá? O importante também de vocês não colocarem produto nenhum dentro de uma orelhinha dessa, é que essa, por exemplo, é uma orelhinha que ela está, além de muito inflamada, ela está assada. Tanto é que se eu colocar o dedo lá dentro, é capaz de vir até sangue na gaze. Então, como é uma orelhinha assada, qualquer produto que colocar aí vai acabar também ardendo se for lá para dentro. E isso vai deixar o animal mais irritado. Limpando só por fora, isso não vai acontecer. Geralmente, bactérias, nós vamos ver o que tem na orelhinha da Zoe aí, que eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês saberem o quanto é importante o exame correto para tratar uma orelhinha dessa. Mas
Geralmente, quando a gente encontra bactérias no conduto auditivo, esse conduto auditivo está extremamente assado, mas assim, muito assado, tá? E isso provoca um ardor violento. É que o animal pouco reclama. O animal, ele tem esse negócio de só sentir dor, assim, só reclamar de dor quando já está com uma dor muito forte. Então, tomar cuidado também na limpeza desses condutos que estão muito inflamados e assados, tá? Peraí que aqui, ó, vamos ver agora aqui o... Agora nós vamos ver o que nós vamos Olha só no microscópio o que a gente encontra. É legal vocês verem isso. Ó, lotado de malacésias. Ó, meu dedinho aqui, ó. Tudo isso é malacésia, ó. Ó. E aqui esses piquitico aqui, ó, tudo bacilo. Bacilo. Olha só, malacésias, que são esses que foi, e passivos. Que são os pequenininhos, tá? É muito raro a gente pegar uma otite mista como eu peguei da Zoe, para você ver como esse conduto estava ruim. Olha que judiação. Ela devia estar sentindo uma dor violenta. E o banho-tosa, a mulher ficou muito contente, por quê? Porque o banho-tosa notou, olha, era para cliente ter notado isso, mas infelizmente nem sempre eles olham do jeito certo para o cachorro, mas o banho-tosa notou e me encaminhou o caso, tá? Então, ó, quando vocês devem indicar um veterinário e assim fidelizar um cliente, porque quando o cliente vê que você está interessado no animal, em ajudar o animal, em cuidar do animal, isso é um atendimento diferenciado no seu banho-tosa. Você pode cobrar até a mais por isso. Por quê? Porque você tem um treinamento para descobrir todos os problemas. E tem um treinamento para explicar para o tutor todos esses problemas que você está encontrando no animal. Olha a diferença daquele que abre uma portinha em casa e começa a fazer banho. Então, quando você chega, olha, você pode encontrar no seu animal uma bactéria aí, um fungo que é grave, você tem que levar e tratar, porque isso pode assar. Quando você explica tudo isso para o tutor, você fideliza o tutor e você ganha a confiança dele, tá? Então, ó, quando o ouvido ele tiver muita produção de cera, como eu mostrei em alguns slides anteriores, está com muita produção de cera, opa, sinal de alerta. Ele está produzindo uma otite eczematosa. Quando geralmente está envolvido otite eczematosa desse jeito? Tem algumas raças que têm tendência a produzir muita cera e animais alérgicos também têm tendência a produzir muita cera. Então, você pode também falar isso, olha, ele está produzindo alguma cera, ou porque é da genética dele, ou porque ele está com problema alérgico, procure um veterinário. Tá? Quando está com coloração avermelhada, tem cães que a gente pega que só está com o conduto auditivo avermelhado. Isso também pode ser sinal de uma alergia aguda. Ele pode ter tomado picada de algum inseto aí que provocou uma alergia aguda, tá? Por isso que eu falo, no caso de uma coloração avermelhada, nem sempre a gente precisa tratar o conduto auditivo. Às vezes um tratamento sistêmico, um tratamento oral, já vai resolver o problema. Por quê? Porque a orelha é um sinal de que está tendo uma reação alérgica no organismo, tá? E não simplesmente que esteja com uma otite. Tá? Eu falo assim, ó, quando pega a inflamação nessa região da orelha, uma coloração avermelhada nessa região da orelha,
Então, mande buscar um veterinário da confiança para tratar da melhor forma. Dor. Você está limpando o conduto auditivo, o animal sentiu dor, é sinal também que ele pode estar com otite aonde? Lá no fundão, tá? Eu peguei esses dias um cachorrinho com a cabecinha torta. Ele nunca teve otite. O que está acontecendo? Ele está com uma otite média, que é pós-bula timpânica. E você vê, o ouvidinho dele está intacto. Ele desenvolveu uma otite após a bula timpânica, que fez ele ter head tilt, que é quando fica com a cabecinha tombada. E isso tem que ser feito o diagnóstico por tomografia e depois fazer um exame que a gente fura a bula timpânica e lava todo esse ouvido médio, tá? Quando você está limpando, viu uma secreção escura ou purulenta, veterinário urgente. Você viu que aquela cachorrinha estava com bastante secreção purulenta. Eu até achei que eu fosse encontrar na zoe apenas bactérias, e encontrei malacésia junto. Então, é sinal também de uma otite grave, tá? E seborreica, quando está soltando muita pelinha dentro do conduto auditivo. Esses são os pontos para vocês indicarem urgentemente um veterinário, tá? Vocês podem, por exemplo, se tiver pouca coisa de inflamação, pouca cera, vocês podem tentar fazer a limpeza e observar até o próximo banho, para ver como é que fica. Parou no próximo banho, era só sujeira. Agora, no próximo banho continuou e aumentou a inflamação, a quantidade de cera, opa, sinal vermelho, olha, procure um veterinário. Mas, se você notar já alguma coisa de cera já nesse banho, percebeu? Fala com o tutor, olha, eu percebi que a orelhinha dele está um pouquinho vermelha, está com um pouquinho de secreção. Vamos observar até o próximo banho? Se eu notar que continua desse jeito ou que a produção de cera está maior, aí você procura um veterinário. Vocês podem fazer isso, tá? Agora a pergunta que não quer calar. Mas a água que entra no conduto auditivo, ela é um fator para originar as otites? O que eu escuto aqui de clientes que vêm, deixaram entrar água no banho e tosa dentro do conduto auditivo do meu cachorro. Tá? Olha o que eu escrevi aí, ó. Quando a água fica muito tempo no conduto auditivo, ela vai provocar a maceração. O que é maceração? Se você ficar muito tempo com as mãos na água, ela não vai ficar enrugada? É a mesma coisa com o conduto auditivo. Então, quando penetra a água lá, ainda mais em condutos auditivos que tem um defeito na anatomia e que a água fica acumulada principalmente nessa região aqui, ela vai começar a amolecer essa pele. E isso pode provocar uma diminuição na proteção e crescimento de bactérias e fungos. Por isso, temos que usar os tampões. E é uma defesa de vocês também falar, olha, nós aqui usamos tampões para evitar. Mas a água é o grande vilão? Não. Geralmente, os cachorros que são normais, que não têm problemas otológicos e não têm defeitos na anatomia do conduto auditivo, ao chacoalhar a cabeça, eles vão eliminar essa água. Então, qual que é a defesa que vocês podem usar? Toda criança que vai na piscina vai desenvolver otite? Não. Algumas sim, algumas não, mas a grande maioria não. É isso que vocês podem falar. O que acontece? O seu cachorro provavelmente ele tem algum defeito de anatomia que o pouco de água, o pouco de umidade, vocês vão falar que entra, ele pode gerar uma otite porque ele também já tem algum problema dentro desse conduto associado principalmente à alergia. Então, o cachorro que tem tendência à alergia, se a água penetrar, se a umidade penetrar, ela vai colaborar, tá? Mas um cão que não tem problema nenhum, não vai ter otite quando entrar água. O uso de tampão é legal
para vocês se prevenirem desse problema, porque você nem sabe, nem sempre sabe quando você está pegando um cachorro que tem já um problema de otite, que tem um problema de alergia, né, que já vem com histórico de otite. Então, use o tampão e fale para o tutor. Aqui nós usamos tampão para não penetrar água. Por quê? Aí vocês explicam. Porque a água pode ou não fazer mal para o seu cão. Se ele é um cão normal, que não tem nenhuma doença de pele, a água não vai fazer nada. Agora, se ele for um cão, por exemplo, raças pug, bulldog, eles vão ter o conduto auditivo, anatomia já alterada. Esses têm muita tendência, se entra água, a desenvolver otites, tá? Mas se é um cachorro que não são dessas raças, que tem principalmente a orelha ereta como essa daqui, tá? Não tem muito pelo. Então, a água nem sempre é o vilão. Quem é o vilão? É a anatomia do conduto de algumas raças e algumas doenças predisponentes, como, por exemplo, a alergia, que vai provocar uma otite caso entre água e amoleça essa pele e facilita a entrada dos agentes aí que já está se multiplicando por causa de uma inflamação no conduto auditivo. Tá? Vocês entenderam? Então, ó, em cães rígidos, que é cães normais, isso é mais difícil de acontecer. Então, ó, mostre para os tutores que vocês se preocupam com esse problema para não levarem a culpa das otites, tá? É aí que é a importância do seu banho e tosa ser um amigos da pele. Ó. Eu achei até que eu tivesse mostrado já esse vídeo na outra aula, mas olha que legal, ó. É fácil de fazer o tampão. Olha. Tira bem o excesso do blend, tá? Esse blend, por ter óleos, se pegar um conduto auditivo inflamado, ele vai até colaborar a desinflamar. Vai colaborar a hidratar esse conduto auditivo e desinflamar, tá? Vocês têm que explicar que vocês fazem isso no seu banho e tosse, tá? Opa. E, para finalizar agora, nós, veterinários, não somos nada sem vocês. Ainda mais nós, veterinários dermatologistas, tá? Então, quando a gente se une, eu sei que tem muito veterinário que desce o fumo em banho e tosa. É errado isso. Eu falo em palestras para veterinários. Vocês têm que ser aliados, tá? Então, nós temos que se unir. Quando a gente se une, vocês saem ganhando, nós saímos ganhando, por quê? Nós dependemos de vocês para o nosso tratamento ter sucesso. Então, quando a gente se une, vocês ficam com uma fama de que se preocupam com a pele e os ouvidos dos animais, e nós que fazemos o tratamento correto. Tá? Então, sem você, nossos tratamentos não teriam sucesso. Eu vou sair daqui agora, vamos ver se tem pergunta.